Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Edna Bedani, faço parte da diretoria da ABRH, sou responsável pela diretoria de conhecimento e aprendizagem da ABRH São Paulo e também atuo na área de ensino do AC Camargo Cancer Center. Estou muito feliz em apresentar a vocês este bate-papo sobre o tema saúde corporativa. Em nome da associação, agradeço a participação de todos neste encontro. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, o AC Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, a Healthbit, a Lihet Harrison, a ProPay e a Universe. Aproveito e convido a todos a conhecerem mais sobre a nossa associação, sobre as nossas ações, sobre os nossos eventos e que nós proporcionamos para toda a comunidade de recursos humanos. Antes de apresentar os nossos convidados, quero lembrar a todos que teremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês já podem, durante a nossa apresentação, inserir as questões de vocês no nosso chat. Depois deste encontro, teremos um momento especial para os associados, numa sala virtual exclusiva, onde vocês também poderão participar de uma forma mais interativa com os nossos convidados. Os associados que ainda não se inscreveram nesse momento do associado, por favor, pode enviar um e-mail para eventos@abrhsaopaulo.org.br. E agora sim, vamos à apresentação dos nossos convidados, que são experts do mercado, no tema saúde corporativa. Hoje temos a honra de ter conosco a Fernanda Caracciolo. Ela é psicóloga, é formada em gestão de pessoas pela Universidade Federal de Pernambuco, é diretora de Gente e Cultura do Grupo Raia Drogasil e diretora de Inclusão e Diversidade na ABRH São Paulo. Temos também a honra de receber o Luiz Felipe Bey, Luiz Felipe Bey, ele é formado em Economia pela PUC de São Paulo, tem MBA pelo IBMEC e é Head da Universe e Negócios da Raia Drogasil. Teremos também a presença do Dr. Eliezer Silva, ele é diretor, superintendente de Medicina Diagnóstica e Ambulatorial do Hospital Israelita Albert Einstein e livre docente pela Universidade de São Paulo. Ele está resolvendo uma questão, como todo médico, aparecem alguns inconvenientes e durante a nossa apresentação, provavelmente, ele irá participar conosco. Bom, vamos começar então a nossa manhã agradável. Agradeço muito a todos pela presença aqui e vamos começar então com a Fernanda contando para nós a experiência que ela tem hoje e ao longo desses anos, e o trabalho que ela tem feito hoje no Grupo Raia Drogasil. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco, seja muito bem-vinda e pode começar a sua apresentação para nós. Obrigada, Edna. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, para falar do nosso case aí, de como a gente está cuidando das nossas pessoas. Eu tenho a honra de estar aqui também com o meu par, Luiz. Esse é um projeto, Edna, que é feito a muitas mãos, né? Ele, por natureza, é um projeto que atrai muitas pessoas, felizmente, e eu fico muito contente de estar aqui com o Luiz compartilhando essa experiência, né? E aí representando todas as pessoas que nos ajudam no desenvolvimento desse projeto. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre a Raia Drogasil, né, o Grupo RD. Hoje nós somos mais de 41 mil funcionários, somos a maior rede de drogarias da América Latina, né, e a 7ª maior varejista do Brasil. Nós operamos hoje com as bandeiras Raia e Drogasil. Temos aí ao redor do Brasil mais de 2.100 lojas distribuídas nos 23 estados, e 10 centros de distribuição, já aí caminhando para o 11º. Nós temos aí também esse desafio, e para a gente é um prazer, uma oportunidade muito diferenciada,
abrimos a cada ano, nos últimos anos, uma média de 240 novas lojas, né? O que traz aí para a gente muito trabalho, mas muita satisfação na medida que a gente vê o crescimento das pessoas e dos lugares, das comunidades onde a gente atua. A nossa receita bruta aí do primeiro trimestre de 2020 foi na ordem de 19,4 bilhões. Acho que começar a falar da RD é começar a falar do nosso propósito, né? E aí a gente tem essa declaração que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida, né? Então, vocês vejam que, de fato, é um propósito aí muito importante, pelo qual a gente tem muito prazer e uma satisfação que todos os dias é para esse propósito, é para esse norte que a gente olha e desenvolve aí as nossas atividades, né? E aí, quais são os pilares que inspiram o nosso projeto de futuro, né? Então, quando a gente olha para a RD do futuro, a gente olha para o futuro da farmácia, a gente vê uma empresa que seja uma empresa saudável, né? Que, de fato, sejamos reconhecidos pela cultura da saúde, né? E não pela cultura da doença. É dessa maneira que nós trabalhamos todos os dias e nós procuramos, e é onde a gente quer que esteja o nosso posicionamento. E falar de empresa saudável, eu primeiro preciso falar de como estão os nossos funcionários, né? Eles são aí os grandes embaixadores da saúde, são eles que estão lá na linha de frente com os nossos funcionários, com os nossos clientes, e, portanto, é coerente que as primeiras pessoas que a gente olhe, que a gente cuide da saúde, sejam as nossas pessoas. Nós somos uma empresa com uma média de idade de funcionários de 26 anos, é uma população jovem, predominantemente mulher, né? E o que a gente viu, na medida que nós fomos entender um pouco do perfil de saúde das nossas pessoas, é um pouco um retrato da nossa sociedade. A gente vê que as pessoas ainda precisam se cuidar mais. Na medida que nós fomos aí olhando esses números, nos aprofundamos no perfil de saúde, nós vimos que os nossos funcionários, eles não estavam se cuidando. Isso aqui é um retrato da utilização do nosso plano de saúde. Se vocês olham aí os dois principais percentuais, essa é uma conta importante, né? Todo mundo sabe, é uma conta de valores significativos, mas principalmente quando a gente olha, o maior percentual, quase aí 48%, quase 50%, está destinado à internação. O segundo ponto é o pronto-socorro, né? E se você olha, esses dois fatores não são fatores de prevenção, é um comportamento reativo, é um comportamento onde, de fato, as pessoas estão se cuidando a partir de doença, né? A partir de um tratamento. E o que a gente espera, de fato, é que as pessoas cuidem, façam a prevenção para que a saúde seja ali vista. Então, com base nesses números e tantos outros números que a gente começou a entender um pouco mais de perto aqui com a nossa equipe de saúde, com os nossos médicos e etc., nós vimos que nós tínhamos aqui uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade de olhar para isso e trabalhar com os nossos funcionários. Para isso, nós fomos, além de conhecer esses números, nós fomos para o mercado, né? Conversar com profissionais, com exemplos, com empresas que tinham a gestão de saúde como referência. A gente sabe que saúde não é um assunto fácil de se cuidar, por N razões, por toda essa cadeia e todos esses atores que compõem esse universo. Mas, assim, nós, de fato, decidimos fazer uma imersão, conversar com profissionais, com hospitais, conhecer soluções, né? Também acho que esse é um assunto que está na agenda de todo mundo. E depois aí de uns 6 meses de curadoria, nós voltamos para casa e definimos
como a gente queria desenhar esse nosso projeto. Qual seria a nossa orientação? No primeiro momento, a gente falava de qualidade de vida, vinha sempre o aspecto físico, e nessa curadoria, nós entendemos que a saúde ela é muito mais ampla. A gente fala da saúde integral, não é só física. Ela inclui aqui o aspecto físico, o aspecto mental, espiritual, social e ambiental. E quando a gente olhou para esse conceito, outra coisa que aprendemos também é que cada um tem que definir qual que é a sua forma de cuidar da sua saúde. Na verdade, cada um vai precisar ir fazer a sua escolha, né? Como empresa, nós podemos aqui disponibilizar orientações, soluções, mas acho que essa, de fato, é uma decisão que tem que ser do indivíduo para que ele possa entender e também a gente não definir, você vai cuidar do aspecto físico, você precisa reduzir e tal. Entendemos que não era dessa forma, né? Nós precisávamos respeitar a individualidade e aí cada um definir qual que seria o seu projeto. Mas depois de todo esse aprendizado, do conhecimento dessas soluções, passamos aí a falar muito com os profissionais da saúde, muitos médicos, muitos catedráticos e etc., nós entendemos que dava para a gente fazer aqui o que a gente chamou de jornada de saúde do nosso funcionário. Em primeiro lugar, nós entendemos que os dados, as informações, elas são muito importantes. E as informações hoje, a gente até tem informação de uma maneira geral, mas as informações, elas são dispersas. Então, nós decidimos por termos a nossa própria plataforma de dados, né? Então, a gente tem aí o dado da Univers, a gente tem dado de plano de saúde, de Gympass e tantos outros dados que nós queríamos que esses dados eles conversassem, nós pudéssemos ali fazer um cruzamento dessas informações. E mais do que isso, além de avaliar tudo o que acontecia, nós queríamos também fazer análises preditivas. Então, nós decidimos por contratar uma empresa que chama-se Healthbit, e aí, inclusive, é nossa patrocinadora também. E a Healthbit hoje nos ajuda em compilar, em fazer toda a avaliação desses dados, de maneira que essa seja a primeira informação que a gente utiliza para definir aí a nossa jornada e nossas ações. Se vocês lembrarem, a gente falou ali do conceito da saúde integral, né? E quando a gente fala da saúde integral, a gente está falando muito de aspectos de prevenção e promoção. E olhando para esse conceito, uma coisa que a gente aprendeu também é que não adianta ter 1000 ações. Nós precisamos ter ações, menos ações, mas ações que tragam impacto e ações que a gente possa, de fato, oferecer como uma opção que vai fazer ali diferença na vida das pessoas. Então, quando a gente olha para o aspecto físico, nós disponibilizamos para os nossos funcionários a Gympass, né? Então, hoje, todo funcionário que deseja, ele tem ali um plano que ele se associa e ele pode ali definir qual que é o plano dele de exercícios. Temos também hoje o check-up, né, aí para a nossa liderança, e temos também a campanha de vacinação. Esse é o 4º ano que a gente tem a campanha de vacinação para todos os nossos mais de 41 mil funcionários. Esse ano nós tivemos até um recorde aí de participação. Nós conseguimos vacinar 85% da nossa população e espero que aí durante todos os outros anos a gente tenha campanhas tão satisfatórias como foi essa. Olhar para a saúde mental, acho que todo mundo hoje tem essa consciência, né, de quanto esse é um assunto que precisa ser olhado, que precisa ser tratado. E nós trouxemos o programa de saúde emocional, que eu vou falar um pouco mais na frente para vocês, de como é que a gente desenhou esse programa. Também disponibilizamos para as nossas pessoas, além do plano de saúde, também fizemos algumas parcerias que hoje as pessoas podem se utilizar na medida que precisam de um suporte psicológico.
Do ponto de vista espiritual, e já entendendo esse conceito de saúde integral, nós incluímos na nossa trilha de saúde, então, assim, todos os nossos funcionários recebem capacitação, a gente tem o que chamamos na nossa trilha de carreira, e aí esse assunto de saúde, ele passou a fazer parte da formação das nossas pessoas. Então, já mostrando quanto tudo isso é importante, o quanto o equilíbrio dessas dimensões são importantes. Também incluímos a meditação e a yoga como um serviço que ficou disponível principalmente agora na pandemia. Então, a gente aí, através da Gympass também, as pessoas podem fazer utilização e temos sim um número de pessoas bem significativo fazendo uso dessas práticas. Tem um aspecto social, então imagine com 41 mil funcionários, né? Esse é um aspecto super importante para a gente. Então, além de nós patrocinarmos corridas de rua, onde sempre tem uma causa de pessoas com deficiência ou qualquer uma outra causa que nós entramos como um apoio de investimento social, é uma maneira também das nossas pessoas se engajarem e trazerem também aqui a presença e o reflexo da comunidade onde eles atuam, né? E junto disso, a gente já tem o voluntariado. O voluntariado foi algo também que nós estimulamos como um programa, e hoje quase 10% da nossa população ela está vinculada a uma entidade, a algum serviço aí voluntário, né? E que a gente sabe o bem e o quanto isso agrega para as pessoas e ajuda a cuidar da saúde integral. E o fundo de emergência foi um fundo criado para ajudar as pessoas mais vulneráveis, os nossos funcionários. Então, agora na pandemia, era uma ideia que nós já tínhamos e nós aceleramos isso agora na pandemia, onde os funcionários entram com uma participação e a empresa faz uma contrapartida de maneira que a gente atenda aí essas pessoas mais vulneráveis. No aspecto ambiental, além de toda a questão, né, de ver os aspectos de ambiente, de verde, etc., nós entendemos que para o nosso funcionário, termos ambientes adequados é fundamental. Então, hoje, quer seja na inauguração das nossas lojas, quer seja nas reformas, esse é um aspecto que a gente olha, tanto para copas, banheiros, toda essa parte de armários dos nossos funcionários. Então, é um aspecto que parece ser simples, mas que de fato faz a diferença. Horário flexível e dress code, né? Essa era também uma necessidade, era um desejo das nossas pessoas, principalmente do escritório, e aí nós fizemos também esse trabalho que teve assim, um retorno super positivo, as pessoas adoraram, e a pergunta era sempre assim, e no verão, e no inverno vai continuar, né? Então as pessoas tão desejosas, e a gente não sabia que isso era tão importante para eles. Então, para eles é como se fosse verdadeiramente um benefício. O programa Perto de Casa, isso aqui a gente também aprendeu, na medida do possível, isso não é uma equação fácil, mas o quanto a gente pode olhar para esse aspecto, que é o fato do funcionário morar perto do trabalho, né? Então, isso faz uma diferença, principalmente em cidades aqui em São Paulo, a gente vê o quanto isso é super importante. Aí, fretado para regiões onde a gente tem mais dificuldade de transporte e redução de descartáveis, né? A nossa área de sustentabilidade vem aí também com programas bem fortes, procurando cada dia mais diminuir esse impacto no nosso ambiente. Quando a gente olha para esse lado aqui de cima, a gente está falando da questão da promoção e da prevenção. E a gente sabe, ainda há pouco conversava aqui com o Luiz e com a Edna, que assim, intenção, desejo de fazer uma atividade, de ter o equilíbrio, isso todo mundo tem, né? Toda segunda-feira a gente quer começar um processo novo, a gente quer, a partir de segunda-feira eu vou ter mais cuidado com a minha alimentação, e a gente sabe, né, que difícil é transformar isso num hábito, né? Incorporar isso no nosso dia a dia e realmente transformar
uma ação no hábito é o grande desafio. Eu vou falar um pouco mais para frente para vocês sobre isso, o que a gente está fazendo para ajudar os nossos funcionários nesse aspecto. Aqui, eu falei muito das questões de hábitos já saudáveis, de como a gente pode promover a saúde. Mas a gente sabe que tem aquelas pessoas, e isso a gente viu nos números, aquelas pessoas que estão nessa linhagem cinzenta, né? E que a gente tem que ter cuidado para que ela não se torne um paciente crônico. Então, hoje, para essas pessoas que precisam de um acompanhamento mais estabelecido, mais programado, nós trouxemos algumas ações aqui que estão mais focadas no tratamento. E nós entendemos que aqui era preciso realmente um investimento importante para que as pessoas pudessem ter aí um plano e poder aí alcançar o que elas desejam como melhoria de saúde. E, de novo, a partir desses números, desses estudos, nós trouxemos a atenção primária, eu vou falar um pouco mais na frente, em função do tempo eu falo mais na frente para vocês, e também a telemedicina. Nesse aspecto, aqui a gente também tem internamente o que nós chamamos o NAF, que é o Núcleo de Apoio ao Funcionário. É um núcleo formado por assistentes sociais nossas, que dão apoio às lideranças e aos funcionários quando a gente tem casos que precisam ali de uma atenção mais especial. Então, tudo isso aqui são ações que a gente entendeu que seriam importantes e que a gente vê que completa aqui a nossa jornada para evitar que as pessoas só procurem uma ajuda quando, de fato, ela já está doente. E muitas vezes a gente sabe que essa ida ao pronto-socorro, ida a muitos médicos, não vai dar para ela a orientação que ela precisa. E aí, nós estamos focando, além dessa jornada, nós estamos focando, como eu falei para vocês, 3 aspectos. O primeiro é a saúde emocional, né? Então, olhando aí tudo que a gente precisava desenvolver mais, o que a gente está chamando o check-up emocional, né? Nós identificamos aí os nossos programas, batizamos aí com alguns nomes. A saúde emocional, nós temos uma formação, está em desenvolvimento, uma formação através do Portal do Saber, que é o nosso e-learning, para todos os funcionários, onde a gente traz aspectos de depressão, de alcoolismo, de sono e outros transtornos. E aqui, gente, acho que super importante é a parceria. Então, para definir esse parceiro que veio trabalhar conosco, que é o Dr. Gataz, um psiquiatra aí conhecido e que já teve a oportunidade de estar aqui também falando para todo mundo. Acho que a diferença é como ele introduz esse assunto na empresa, né? Então, de forma bastante leve, de forma bastante próxima. Acho que esse é um assunto que ainda tem muito estigma e que eu poderia dizer a vocês que a gente tem sido muito bem sucedido com a forma com a qual ele está sendo incluído nas nossas conversas e na formação das nossas pessoas. Então, além desses módulos para os funcionários, nós temos workshops específicos para as lideranças. Então, tem uma formação de 6 módulos, entendendo que a liderança ela tem ali um papel fundamental no acolhimento e no entendimento de sinais que as pessoas podem trazer. Por conta da pandemia, a gente está fazendo aí todos os workshops online, mas eu poderia dizer a vocês que tem sido experiências muito positivas e, assim, para a gente tem sido uma satisfação fazer esse programa. O outro pilar que a gente está também focando é o ambulatório de atenção primária, que eu falei para vocês. Aqui é um piloto, é um assunto mais amplo, onde a gente resgata o conceito de médico da família e coordenadores do cuidado. Então, nessa equipe, a gente tem nutricionistas, psicólogos, enfermeiros. Essas pessoas passam ali por uma triagem. E aqueles grupos, ou aquelas pessoas que precisam de uma atenção especial, elas são acompanhadas por essas pessoas que fazem parte aí dos coordenadores, esses profissionais que fazem parte dos coordenadores do cuidado. Aqui do lado direito é o nosso ambulatório, então a gente deu uma carinha aí muito, muito bonitinha, né, com a presença e a referência do Einstein. Eu destaco aqui que essa parceria foi fundamental agora para a pandemia,
Isso permitiu que a gente tivesse protocolos, orientações e toda parte do que a gente precisava orientar nossas pessoas, não só na matriz, mas como em todas as nossas lojas. Nós nós estamos fazendo esse acompanhamento, todas as pessoas que testaram positivo, nós damos todo o apoio, fazemos todo o acompanhamento, e tem sido também, quando a gente compara com os números do mercado, temos aí um número bem abaixo do que tem sido a média, e a gente vê essas ações como ações que de fato fizeram a diferença. Outro assunto que foi super importante foi a telemedicina. Então, hoje a gente tem a telemedicina para todos os nossos funcionários, entendendo que isso foi antes da pandemia que nós decidimos, e na pandemia a gente viu o quanto isso foi importante. Hoje a gente tem mais de 15 mil atendimentos através da telemedicina, e o que é interessante é que mais da metade não são assuntos voltados para a pandemia, né? São por outros assuntos. E o outro programa, o último programa aqui que a gente tem fortalecido bastante, é a questão da mudança de hábito. Esse é um programa que está focando todos os funcionários, e a gente tem aí 4 módulos fundamentais que a gente entende que ajudará em muito as nossas pessoas. Então, o pilar de atividade física, o pilar de alimentação, de sono e da mente, né? Para esse pilar, nós temos a parceria do Márcio Atala, né? Então, o Márcio Atala tem nos ajudado em toda essa formação, não só para os nossos funcionários, mas uma formação mais específica para os nossos farmacêuticos, que a gente entende que serão aí os nossos grandes mobilizadores, os nossos embaixadores, para que a gente cuide das outras pessoas também, dos nossos outros funcionários. Então, os nossos mais de 8 mil farmacêuticos estão recebendo uma capacitação especial e que nos ajudarão aí em toda essa jornada de saúde, né? Aqui a gente conta também com uma ferramenta fundamental, além do e-learning, é o Workplace, onde a gente consegue levar toda a comunicação para os nossos funcionários, não só a comunicação, mas fazer um engajamento, levar toda essa parte de orientação e impulsionar para que eles também participem disso. Aqui eu finalizo trazendo para vocês um pouco do que tem sido o feedback dessas pessoas, né, de como elas têm conversado com a gente, trazendo aí a sua experiência, a sua melhor versão, né, que é o nome do programa Mudança de Hábito, e dessa maneira a gente está vendo as pessoas aí mudarem hábitos, introduzirem uma alimentação mais saudável, e é dessa forma que eu trago aqui para vocês como a gente está cuidando dos nossos funcionários. Fernanda, parabéns, muito obrigada por compartilhar esses projetos incríveis conosco. Ficaríamos horas te ouvindo, mas infelizmente a gente tem uma limitação do tempo. Muito obrigado, o pessoal está comentando, está gostando e provavelmente vão te procurar para fazer um benchmark, hein? Agora nós temos a honra de ouvir o Luiz Felipe Bey, ele vai trazer um pouco da experiência dele na Universe e como que ele também apoia diretamente os projetos da Raia Drogasil, dentre outros. Luiz, é com você. Bom dia a todos, gostaria de agradecer a nossa participação, né? Espero que vocês estejam aproveitando depois esses vários conhecimentos aí que a gente está somando, né? Nessa experiência fantástica que a gente está desenvolvendo com os nossos funcionários. E a Universe é uma plataforma PBM, né, voltada para programas de benefícios de medicamentos, mas também é uma plataforma de negócios dentro da Raia Drogasil. E a gente, na verdade, está entendendo que a nossa proposta é evoluir do que a gente chama da medicina corretiva para a medicina preventiva. E toda essa exposição que nós estamos fazendo, né, está levando a gente para um caminho de entendimento muito mais amplo, né, de que cuidar da saúde tem que ter essa visão de cuidar da saúde de forma integral. Que não basta você só atuar quando já não tem mais jeito, né? Naquela parte do tratamento só através da medicação, né? Então, esses exemplos que a Fernanda conseguiu expor aqui, né, de algo que a gente já está realizando, né, é anterior à pandemia. Acho que a pandemia ela só ajudou a gente a usar
diferentes tecnologias, mas essa visão ela é anterior, ela vem sendo construída já há algum tempo dentro da empresa. E a nossa intenção é poder oferecer soluções dentro dessa plataforma para também atender empresas e parceiros que são clientes também da Universe, né? Então, a ideia é poder ofertar uma série dessas soluções para funcionários e de outras empresas, né? Então, quando a gente fala de cuidar de uma análise de dados, né, para poder fazer todo o entendimento e você, de alguma forma, levar a mudança de comportamento de hábitos, né, e aí sim você começar a trabalhar aspectos que estão ligados à prevenção de saúde, eu acho que é a grande virada, a grande sacada que um gestor de benefícios, né, eu acho que ele tem uma possibilidade enorme de trabalhar. E eu acho que quando a gente fala dessa plataforma, né, ela tem a possibilidade de oferecer soluções que vão de encontro a tudo isso que nós estamos falando aqui, né. A gente vai ter na sequência aqui um fórum, né, uma continuação, né, com a possibilidade da gente poder responder perguntas mais dirigidas e com mais detalhes, né. Eu acho que esse assunto ele é tão complexo que ele daria só uma apresentação muito mais extensa, né? O tempo realmente, com tão pouco tempo que nós temos aqui, não é possível a gente entrar em tantos detalhes quanto a gente gostaria, né? Mas essa visão, né? A principal mensagem que eu gostaria de passar é que essa visão da gente sair da medicina corretiva para a preventiva, ela é a grande virada do futuro, daquilo que realmente nós estamos empenhados, né, enquanto um propósito de saúde, de tratamento da saúde integral, de poder levar isso também para o mundo corporativo, né? Acho que a saúde também entendida e o papel, né, a responsabilidade que nós, enquanto gestores, temos de promover essa mudança de hábitos, né, de saúde, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente tem a responsabilidade de participar e disseminar isso o máximo que nós pudermos aí, né? Agradeço novamente aí, passo a palavra aí para o Dr. Eliezer, bem-vindo, né, ao nosso fórum aí do webinar. Luiz, muito obrigada, viu? Você falou, a gente falou pouco, mas falou bonito, né? Que é essa questão de como é que a gente trabalha diretamente com a mudança de hábito das pessoas, né? Então temos aí uma responsabilidade muito grande em se apropriar desse cuidado. Agora nós temos a honra de ouvir o Dr. Eliezer, né, que acabou somando-se a nós. Doutor, pode comentar um pouco a sua experiência com o tema e depois a gente abre para as perguntas. Bom dia a todos. Bom dia, Fernanda, Luiz, Edna. É uma grande honra para mim compartilhar com vocês e aprender muito, né, nas suas experiências. Também é uma honra para o Einstein fazer parte desse projeto bastante ambicioso e bonito que a Fernanda descreveu. Mais e mais, eu acho que a pandemia trouxe para nós uma responsabilidade, além de individual que nós já tínhamos, uma responsabilidade coletiva, né? De que as nossas atitudes interferem diretamente na saúde de quem está do nosso lado, seja a nossa família, ou seja dentro de uma organização. Eu vou compartilhar alguns slides só para introduzir o tema, né? Que é um pouco da história da criação de um serviço de saúde corporativa centrado em atenção primária, como a Fernanda comentou, aqui do Einstein, e a própria história da telemedicina. Vou ser bastante breve, né, para respeitar o tempo e privilegiar a parte mais importante, que é a interação com quem está conosco nessa manhã. Então, deixa eu compartilhar. Todos enxergam? Sim, só precisa colocar no modo de apresentação. Isso. Acho que agora foi, né? Sim. Bom, a história começa
quando Einstein decide criar um programa mais amplo para a saúde dos seus próprios colaboradores, né? Nós tínhamos um convênio e ainda temos com uma operadora de planos de saúde, e resolvemos ao longo dos últimos anos internalizar esse processo no que diz respeito à assistência dos colaboradores. E esse programa criava naquela oportunidade um serviço de atenção primária com médicos de família, com coordenação do cuidado, era uma tríade, né, onde tinha um coordenador do cuidado, o médico e uma enfermeira. E ao longo do tempo, dado ao êxito interno em todos os aspectos, né, a satisfação de quem utilizava, a redução de eventos ligados à saúde física e mental, a diminuição da necessidade de internação e procura de pronto-socorro, nós vimos que isso poderia auxiliar diferentes empresas, e mais recentemente nós acrescentamos uma camada digital a todo esse processo. E como todos sabem, isso está sendo muito comentado durante essa pandemia, que a necessidade desse olhar digital cresceu muito em função de que nós recebemos uma imposição bastante salutar, que foi, num primeiro momento, o isolamento social. Como conduzir saúde, que se de um lado ela estava sendo gravemente ameaçada por uma pandemia, sem perder o olhar para outras condições, e a Fernanda colocou muito bem, a questão de saúde mental aflora nesse momento que ainda a pandemia não acabou, mas deve agravar nos próximos meses, que é a condição mental de cada um de nós. E nós precisávamos levar o Einstein para dentro das casas e das empresas, independente dessa questão de mobilidade estar prejudicada ou não. E essas soluções, ela passa por diferentes programas, né, que elas são integradas com essa nova bandeira, né, que é o Primera, onde eu tenho serviços assistenciais, né, então eu tenho todos os níveis de cuidado por meio de serviços Einstein, de novo, né, centrado na atenção primária e na medicina de família. E esses programas de bem-estar e promoção à saúde foi um grande desafio. Como vocês sabem, o Einstein nasce como um hospital de alta complexidade, né, tratando condições bastante graves dentro do contexto da saúde, cria uma expertise de segurança do paciente para que, além da sua condição de base, ele não sofra a partir das intervenções do cuidado, e eu tenho que migrar toda essa cultura centrada no paciente, na doença, na complexidade, para programas de bem-estar e promoção à saúde. Isso é uma mudança de cultura dos próprios prestadores e colaboradores aqui dentro, que tem que adquirir novas habilidades e, principalmente, muda o mindset em que, de um lado, eu ainda olho, obviamente, as condições de doença, mas o meu foco é muito mais no bem-estar e promoção à saúde, com grande destaque à saúde mental, mesmo antes da pandemia. O terceiro pilar é o monitoramento e coordenação de cuidado, né? Eu preciso acompanhar essas pessoas e, como já foi destacado, quando você procura um novo hábito do ponto de vista da sua vida, é uma mudança muito difícil. E basicamente isso se apoia numa condição fisiológica em que o nosso cérebro, para que ele mude o hábito e ele encare novas atividades no meu dia a dia, isso despende muita energia. Talvez vocês nunca tenham pensado por esse aspecto, mas mudança de hábito requer um gasto energético por parte do cérebro não desprezível. E é por isso que a gente tende a voltar ao hábito antigo, né? A comodidade do mesmo hábito é uma preservação de energia. Então você precisa monitorar esses novos hábitos e criar novos fatores de motivação para que a pessoa realmente mude a sua condição e seu estilo de vida. E isso tem que ser monitorado. Por fim, eu tenho que fazer uma análise para a identificação de oportunidades e tomada de decisão estratégica baseado em dados, não mais baseado em percepções. Eu tenho que ter os dados individuais e os dados da coletividade. E existe um balanço entre uma ação individual e uma ação coletiva que muitas vezes, ao privilegiar a saúde de uma população, você talvez se afaste
de uma particularidade de algum dos indivíduos que faz parte dessa comunidade. Então esse é um grande desafio para quem estuda e exerce gestão de saúde populacional no dia a dia. E aí nós integramos, né, a Clínica Einstein, que já foi citada, o Einstein Conecta, que é um serviço de telemedicina, e hoje nós temos um serviço bastante desenvolvido, que também cresceu muito durante a pandemia, que a gente chama de Einstein Até Você, onde eu levo a possibilidade para dentro das residências de coleta de exames, vacinação, medicação, até pequenos procedimentos para que, num ambiente seguro, eu consiga exercê-los sem que o paciente precise se deslocar da sua residência. E é isso que a gente chama, então, de gestão integrada de saúde, onde esse olhar macro, né, do processo, olhando para uma determinada população, a gente chama de população definida, eu tenho o processo assistencial, eu tenho a promoção à saúde e bem-estar, eu monitoro e coordeno esse cuidado, eu utilizo dados para analisar o comportamento individual e coletivo, e a base disso é a tecnologia que me permite, de um lado, ter maior capilaridade e alcance, e de outro, extrair dados que são importantes para a gestão de saúde. E isso passa por uma série de dados que vamos deixar para as perguntas, né? Onde eu tenho utilização de questionários, atendimento digital, integração de serviços, coaching em saúde, eu crio indicadores de resultados de acordo com o risco, né? Isso é extremamente importante, o que genericamente a gente chama na área médica de desfechos, isto é, o que eu quero no final do dia entregar para aquela população ou para aquele indivíduo, baseado nas suas necessidades. Então você cria de um lado um entendimento melhor da população e do indivíduo, baseado nos seus gaps de saúde, e aí sempre com foco em promoção e prevenção, e do outro lado, eu defino em conjunto com essa população e com esse paciente, com essa pessoa, qual é o melhor desfecho. Isso tem crescido muito na literatura médica, né? Essa questão de desfecho, porque aquilo que muitas vezes o médico acha que é o melhor desfecho, não é o melhor desfecho para o paciente. Quando a gente faz uma prostatectomia para curar um câncer de próstata, o olhar do paciente é muito mais para o seu bem-estar e recuperação de funcionalidade do que muitas vezes a própria cura do câncer, embora num primeiro momento possa parecer estranho, né? Dentro da segmentação, eu posso olhar mais claramente uma população definida, como de crônicos, e aí adaptar o protocolo específico para isso. E aí tem várias etapas desse processo, né? Desde o diagnóstico, os planos de ação, como é que eu executo tudo isso dentro e para essa população, e a criação de um dashboard específico, onde a gente compartilha, aqui dentro do Einstein ou com as outras empresas, né, os resultados dessas ações implementadas, e criamos em paralelo, junto com a empresa, a modificação ou não dessas metas e, porventura, a correção de rotas, né, caso alguma dessas metas não tenha sido atingida como planejamos anteriormente. Se estabelece um questionário de saúde para dizer quem são as pessoas de alto risco ou aquelas que não apresentam nenhum risco. Isso passa por uma avaliação física e mental, nutricional e assim por diante, e obviamente precedido por um termo de consentimento. Existe toda a parte de coordenação de cuidados, né? Como é que eu exerço isso na monitoração, desde a questão do estilo de vida, né, onde eu posso interferir nos hábitos daquela pessoa, até coisas mais específicas relacionadas a problemas identificados que devem ser revertidos ao longo desse acompanhamento. E o modelo é esse modelo de cuidado integrado, né, onde existe uma interface digital, eu preciso ter vários canais de comunicação e, fundamentalmente, o apoio assistencial. Aqui eu só destacaria que quando você conhece um pouco mais profundamente a atenção primária, a gente vê um papel destacado de vários profissionais e ele não é centrado necessariamente no cuidado médico.
ele tem uma abrangência maior de uma equipe multidisciplinar e tem vários procedimentos que devem ser coordenados, por exemplo, pelo profissional de enfermagem. Essa é uma mudança grande no olhar até do próprio consumidor, em que ele costuma entender que os seus principais problemas devem ser resolvidos na esfera médica e nem sempre isso é verdadeiro. Passa por essa questão digital, que depois a gente pode conversar o que seria, o que incluiria nessa camada digital, né, que está aí destacado. Depois posso compartilhar com vocês esse material sem problema nenhum. Por fim, eu gostaria de destacar esse segundo ponto que me foi solicitado, que é a telemedicina. O Einstein tem esse serviço há 8 anos. E ele começa dentro de unidades de terapia intensiva. E nesses 8 anos, nós fomos diversas vezes questionados pelo Conselho Regional de Medicina e Federal de Medicina sobre o exercício da telemedicina. E a telemedicina, para nós, é nada mais do que medicina. Não existe, se nós olharmos hoje o que nós temos na nossa vida cotidiana, né? A gente não chama de telebanco, por exemplo, né? A gente usa o banco dentro do celular. E esse processo ele tem que ter todas as características de outros processos de digitalização. E na saúde, o que a gente preserva sobremaneira é a questão de segurança. O médico é treinado para quando exerce o seu ato médico à distância, ele está cercado de segurança e essa segurança tem que refletir no bem-estar do paciente. Com a pandemia, no dia 15 de abril, o presidente da República reconhece a telemedicina como um instrumento necessário para chegar a cada uma das casas no Brasil para ajudar no controle da Covid-19, desde o ponto de vista de orientação quanto tratamento e monitoração desses pacientes. A gente disponibilizou rapidamente uma plataforma para o serviço público, que a gente chama aqui de Tele-UPA virtual, em que isso foi estendido a partir daqui do estado de São Paulo para todo o país, que permitiu os médicos de família em todos os cantos do Brasil atender seus pacientes à distância e auxiliar no controle da pandemia. E isso nos fez ver ainda mais que nós estávamos no caminho certo de utilizar a telemedicina para, desde uma orientação até uma consulta médica, que auxilie pessoas que não têm acesso. Telemedicina, além de outras questões, permite um acesso mais ampliado. Aqui vocês estão vendo o suporte dado ao Hospital de Campanha do Pacaembu, que foi uma atividade do Einstein. A gente criou um hospital de campanha no estádio do Pacaembu com 200 leitos, e que tinha o auxílio de especialistas aqui do Morumbi, que coordenado com o médico dentro do hospital de campanha, auxiliava os pacientes, principalmente aqueles mais graves. E esse gráfico, que é onde eu termino a minha exposição, ele mostra o que aconteceu com a telemedicina neste ano de 2020. Esse é a evolução do posso chamar de um pronto-socorro virtual ou digital, em que sai de uma base de clientes, né? No começo do ano, 250 mil pessoas tinham acesso ao Einstein, através da telemedicina, e hoje são 2 milhões de pessoas que têm acesso a esse serviço. A linha amarela é o número de consultas relacionadas exclusivamente ao Covid. E a linha vermelha é o total. A diferença entre um e outro é que, como foi citado pela Fernanda, as pessoas perceberam que podiam ser orientadas à distância pelo seu médico ou pelo médico aqui do Einstein, para suas condições que não estavam sendo atendidas presencialmente em função da Covid-19. E esse crescimento continua ao longo dos meses, né? Nós já estamos em agosto e essa tendência continua crescente, em que as pessoas estão sendo orientadas por profissionais do Einstein para o tratamento ou acompanhamento das suas condições não relacionadas ao Covid. Isso tem sido uma experiência muito grande, em que esse serviço permite a gente orientar o paciente a procurar um serviço presencial quando ele realmente precisa. E o grau de resolução das condições menos complexas atinge 85%, e o grau de satisfação do cliente atendido pela telemedicina é exatamente igual
a satisfação de atender numa unidade de pronto atendimento física aqui do Einstein. Então é uma mensagem bastante importante e integrada, onde eu relaciono desde a atenção primária, a coordenação de cuidado, até a abertura de um canal direto para uma condição aguda, não complexa, que os serviços de telemedicina podem resolver de uma forma segura. Então são esses serviços que eu fico à disposição para nós conversarmos e responder as perguntas de quem está conosco esta manhã. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite e pela honra de participar dessa manhã com vocês. Muito obrigado, doutor Eliezer, fantástico. De novo, ficaríamos horas aqui ouvindo, né? Quanto assunto, mas a proposta do webinar é provocar mesmo o interesse das pessoas para que depois se aprofundem aí com os nossos especialistas no espaço do associado ou em outros canais que forem possíveis. Eu vou emendar uma pergunta para você, doutor Eliezer, que é tendo em vista o grande gasto de energia para a mudança de hábitos que você mencionou, que atitudes são recomendadas para que a pessoa não desista e não volte a adotar os hábitos antigos? Tem alguma receita, alguma mágica, algo que você possa nos passar, por favor? Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós, né? E eu não digo nós enquanto liderança médica ou liderança corporativa, mas todos nós indivíduos, né? É muito estranho quando se vê o estudo do comportamento do ser humano, né? Se a gente pegar até o histórico do surgimento do Homo sapiens no planeta, esse é um dilema que vem desde lá, né? E ele parte muito por uma questão de sobrevivência, de um lado, mas hoje, em função até das características cerebrais, isso está sendo muito estudado, o que é que faz a pessoa mudar de comportamento, né? Então, o que se tem visto é que, com entendimento fisiológico, né, isso tem ressonância magnética funcional, tem uma série de aspectos que eu não vou entrar em detalhes, mas as pequenas mudanças, quando numa tendência única, né, o que eu quero dizer com isso, né, você estabelece metas muito pequenas, uma redução de peso, um aumento da atividade física, uma mudança de alimentação, uma mudança de condição mental, como meditação, yoga e assim por diante. Você estabelece metas muito pequenas, que têm que ser constantes ao longo do tempo. Então, se você diz que vai fazer atividade física, você estabelece que é 10 minutos por dia e ela tem que ser progressiva. Então, passa para 11, passa para 12 ao longo do tempo, né? Quando se compara essa estratégia com estratégias mais abruptas, eu vou perder 10 quilos, eu vou ser vegetariano, eu vou correr 1 quilômetro, eu vou meditar 1 hora por dia, o fracasso ele é muito maior do que na estratégia anterior. E, de novo, isso é explicado pela nossa estrutura cerebral, né? Então, à medida que você estabelece uma meta factível e você a cumpre, isso é interpretado pelo cérebro como uma sensação de prazer e satisfação. E isso ele é mais duradouro e mais constante do que desafios que podem ser alcançados, mas eles são mais facilmente abandonados. Então, só para não tomar muito tempo, seria essa estratégia do ponto de vista fisiológico que mais nos convence de que o caminho está correto. Você está com o microfone. Desculpa. Excelente, doutor. Muito obrigada. Acho que já dá para a gente fazer um plano aí de pedacinho em pedacinho, né? Tem uma pergunta aqui para o Luiz Felipe, aliás, tem várias, mas eu selecionei uma delas. A Gabriela Gazola gostaria de saber, né, de entender um pouco melhor a atuação da Univers no apoio desse cuidado com a saúde. Obrigado pela pergunta, Gabriela. A Univers, ela originalmente é uma plataforma de benefícios de medicamentos, né? E ela, através de acordos com empresas ou com operadoras de saúde, ela coloca à disposição o atendimento de mais de 2.100 lojas, tanto da Drogazil quanto da Droga Raia, e toda uma estrutura de serviços que a gente pode, inclusive, levar o fornecimento de medicamentos para dentro das empresas, tá? A gente adapta alguns serviços de entregas de medicamentos ou até estruturas num formato mais express, em locais adequados ou em sites, plantas, enfim, matrizes de empresas na qual você tem uma população com uma demanda com esse tipo de necessidade, tá?
A partir de todas essas informações com o consumo de medicamentos, a gente elabora uma série de análises de dados em conjunto com a gestão de saúde da empresa ou do plano de saúde, para poder entender um pouco características muito relacionadas à adesão aos tratamentos, né? Aspectos de quais tipos de programas de prevenção você poderia dirigir, né? O que você pode fazer em relação a uma etapa anterior, que está ligado não só à adesão ao tratamento daquilo quando, né, você já tem a doença e você precisa, de fato, se tratar para não ficar doente, mas que tipos de programas você poderia, do ponto de vista da população, dos teus funcionários ou de uma população assistida por um plano, direcionar esforços para trabalhar na prevenção, para que ele não tenha que usar o programa de benefícios de medicamentos, tá? Então, esse é o grande desafio de transformação do negócio PBM, né? No fundo, eu comento com as pessoas que parece contraditório, né? Porque é um programa de benefícios de medicamento que quer cada vez mais que as pessoas passem a consumir outras coisas que não sejam a parte de medicamentos, né? Então, a gente entende que a evolução disso, no que diz respeito à prevenção de saúde, que formas ou que formatos de programas que você tem que trabalhar para que você evite uma situação de que a população ou parte dos seus funcionários cheguem na condição de crônico ou do que a gente chama de emergente, que é aquele indivíduo que está com problemas, que ele não sabe ainda, ele não está utilizando de forma adequada tudo que ele tem ali na parte de prevenção, para se monitorar, se conhecer, alterar os seus hábitos, né, promover uma real mudança de hábitos e, de fato, deixar com que ele evite de cair numa situação na qual ele vá precisar do medicamento, tá? Então, o papel da Univers, ela é, a partir de todas essas informações, desenvolver programas que possam contribuir, inclusive na parte da prevenção. Excelente, Luiz, obrigada. E o nosso tempo está acabando, eu selecionei aqui uma pergunta para a Fernanda, tem várias, mas depois a gente levem essas questões para o nosso espaço do associado daqui a pouquinho. Fernanda, a Roberta gostaria que você falasse um pouco mais sobre o papel da liderança neste processo do cuidado da saúde do colaborador, né? O que o RH fez para prepará-los para serem parceiros nessa jornada de prevenção da saúde dentro da instituição. Obrigada, Roberta. Obrigada, Edna. Eu diria que no dia a dia, em todas as ações, a gente tem sempre a liderança como grandes aliados na disseminação de qualquer prática nossa, né? Nós temos sempre em mente que os nossos líderes são os gestores de pessoas. E até pelo formato do nosso próprio negócio, essa necessidade ela é ponto decisivo, né? Porque nós temos farmácias com 20 pessoas. Então, quem representa, quem é o gestor das pessoas de fato lá é a nossa liderança. Mais especificamente nesse programa, eu diria para vocês que em tudo que a gente fez, em tudo que a gente faz, tem sempre ali um capítulo onde a gente tem ali uma primeira conversa com a liderança. A gente engaja para mostrar para eles a importância do assunto e traz nesse nível de diagnóstico do que foi feito, de como a gente, de fato, definiu essa jornada, e isso faz com que as pessoas se engajem. Como eu falei anteriormente, esse programa é um programa que, de fato, ele atrai as pessoas, e os líderes, eles têm esse interesse, e as pessoas participam genuinamente. Mas eu acho que, principalmente, a gente aproximá-los do que é, de fato, o projeto é a melhor recomendação. Então, de novo, só para vocês terem uma ideia, no momento que nós definimos agora na pandemia o nosso protocolo de saúde e que valia para as 41 mil pessoas, o que é que a gente fez? A gente juntou a liderança nas lives da vida, né? Com a presença do Einstein, com a presença do Dr. Gataz, e ali nós fizemos rodas de conversa, né? Olha, aqui a gente tem as orientações, temos os protocolos, e aqui são os profissionais que nos auxiliam e que estão aqui para conversar com vocês. Então, assim, foram momentos super valiosos
e que realmente fizeram com que as pessoas pudessem ali, porque tem essa coisa também da gente orientar a liderança. Muitas vezes eles não sabem. Então, essa formação, essa orientação é fundamental. E só para fechar, eu digo para vocês que a gente deixou, né, como tarefa de cada líder, agora na pandemia, eles tinham o compromisso de diariamente procurar saber como estava cada um de seus funcionários. E eu digo para vocês que isso funcionou, tem funcionado e tem permitido, de fato, que a gente passe por esse momento com muita, eu não vou dizer tranquilidade, né, mas com mais tranquilidade. Excelente, Fernanda, muito obrigada. Eu agradeço aqui a todos, Dr. Eliezer, Luiz e todos que estão nos assistindo. Infelizmente, a gente precisa encerrar, ficaríamos horas aqui conversando. É uma provocação para que a gente pense um pouquinho que o cuidado da saúde das pessoas dentro das organizações depende muito mais de ideias, de parcerias, do interesse genuíno pelas pessoas e da vontade de fazer junto, do que apenas de investimentos. Então, eu convido vocês a acessarem o link do espaço de conversa com o nosso associado. A gente vai começar o momento do associado, só vamos mudar de link. Muitíssimo obrigada a todos, parabéns aos nossos convidados e vamos continuar na outra sala. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.